Começa agora, Metrópole Debate. Estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Conosco o professor Paulo Bacelar, para tirar as suas dúvidas sobre a área previdenciária. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem do nosso telespectador Abner Ferreira, da Grande Jurema. Ele pergunta o seguinte: o homem com 20 anos de carteira assinada pode se aposentar aos 60 anos de idade? Não, nesse caso o homem tem que ter 65 anos, aí já teria direito à aposentadoria, porque já teria mais de 15 anos de contribuição. Se fosse mulher, aí seria a idade necessária para a aposentadoria. O Alexandre Neves, também de Caucaia, pergunta: quando a pessoa se aposenta por invalidez, tem que dar baixa na carteira? Não, a carteira ela fica do mesmo jeito, porque a aposentadoria por invalidez ela é uma suspensão do seu contrato de trabalho. Então o seu contrato de trabalho fica só suspenso, ele não pode ser cessado. Então, à medida que o INSS pode fazer revisões a cada 2 anos dessa aposentadoria por invalidez, se um dia essa invalidez for revertida, se o INSS verificar que ele não está mais com aquela incapacidade permanente, ele volta para a empresa onde ele estava trabalhando, independentemente aí de quanto tempo ele passou aposentado. Professor Paulo Bacelar, o contribuinte individual ou autônomo do INSS tem direito ao PIS? A pergunta é do nosso telespectador Francisco José, da Caucaia, da cidade de Caucaia. Muito bem, Luzenor. O nome correto é exatamente o autônomo, que antigamente se falava autônomo, hoje é o contribuinte individual para a Previdência Social. O autônomo é uma das espécies de contribuinte individual e ele não tem direito ao PIS, somente o empregado. Dona Maria Andrade, telespectadora na cidade de Caucaia: como faço para pagar o carnê individual do INSS? Quanto devo pagar? Olha, quanto deve pagar, aí vai depender de como a pessoa quer se aposentar, vai depender de quantos anos ela já tem de contribuição, quanto tempo ela tem de idade, para saber qual é o melhor plano para ela. Isso aí, numa agência do INSS, ela pode ter essas informações. E aproveitando aí da agência, ela leva um carnê de contribuição que ela pode comprar em qualquer livraria, e já com o carnê em mãos, com atendimento na agência, ela poderá fazer a sua inscrição como contribuinte individual, se ela exercer alguma atividade remunerada, ou como facultativa, se ela não exercer nenhuma atividade, faz a inscrição e já começa a contribuir. Paulo Bacelar, boa essa pergunta da Dona Maria Andrade, porque retrata também o estímulo que o Metrópole Debate vem dando para as pessoas sobre a necessidade de se tornarem contribuintes da Previdência Social para terem garantida lá na frente a aposentadoria e hoje alguns benefícios da área previdenciária. Com certeza, Luzenor. As pessoas, às vezes, elas ouvem algumas informações negativas, que faz parte, eu acho que nem tudo é perfeito, mas se a pessoa contribui direitinho, mês a mês, de acordo com as orientações, com o código correto, sem nenhum problema, ela não vai ter problema na hora que for pedir qualquer benefício na Previdência, seja ele o auxílio-doença, uma pensão por morte ou até mesmo a aposentadoria quando tiver implementadas as condições. É importantíssimo que a pessoa contribua e não diga, na verdade, que uma pessoa que foi fazer um serviço na minha casa, eu conversando com ele, já conhecia a gente do programa, e eu perguntei se ele contribuía e ele disse que não, porque não ia dar dinheiro para o governo. Então isso não é, né, essa ideia que a gente quer passar. Ele não é um dinheiro para o governo, é um dinheiro que você, que contribui, tem a proteção previdenciária e você que é o único beneficiado com a sua contribuição. O telespectador Francisco Wilson, da cidade de Caucaia, ele diz que sofre de mal de Parkinson e só anda com o auxílio de uma pessoa. Como ele faz para requerer os 25% de acréscimo na aposentadoria? Olha, se ele já é aposentado por invalidez, administrativamente, sem problema, ele pode requerer isso através de um formulário próprio, o acréscimo dos 25%. Mas se ele for aposentado por idade ou por tempo de contribuição, administrativamente não tem base legal, não tem fundamentação legal para que ele tenha esse acréscimo de 25% e ele poderia conseguir na via judicial. O Marcos da Silva Salles, de Caucaia, diz que a mãe dele foi ao INSS para começar a pagar a Previdência Social. Pediram a comprovação de trabalhadora rural, mas ela é dona de casa e não tem como comprovar que era trabalhadora rural. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, o que fazer? Olha, ela com certeza, Luciano, ela foi contribuir como dona de casa, mas a comprovação não deve ter sido de trabalhadora rural. A comprovação de que a pessoa, para ela pagar como dona de casa, que é aquele plano de dona de casa, que é 5% do salário mínimo,
ela não precisa comprovar atividade nenhuma, porque a dona de casa ela não exerce atividade remunerada, somente uma atividade em casa, domesticamente. Ela tem que comprovar apenas o registro, o cadastro, no cadastro único, que é dos planos, né, do governo, os planos de benefícios do governo. É o CAD único. Ela precisa apenas ser cadastrada no CAD único e não ter nenhuma renda declarada. Outra pergunta agora vem do Wellington Aguiar, do bairro Mondubim, em Fortaleza. Ele diz que a sogra dele vai abdicar de uma pensão do Estado. Ela, a renunciando, terá direito a um amparo social do idoso, sendo que ela nunca contribuiu com o INSS? Com certeza, se ela tiver 65 anos e ela não tiver mais nenhuma renda, e aí a pensão por morte, tanto no regime geral de previdência como no regime próprio de previdência, que é o caso dela, são renunciáveis, ela pode renunciar. O que não pode ser renunciado é a aposentadoria, mas a pensão por morte pode. Ela renuncia, não tendo mais nenhuma renda, ela passa a ter direito ao LOAS. O Wellington ainda mandou duas outras perguntas, professor Paulo Bacelar. A primeira, quais documentos são necessários para dar encaminhamento a esse pedido de contribuição do INSS? Qual o tempo que ele leva para receber uma resposta mais concreta sobre esse pedido? O pedido do LOAS, do benefício assistencial? Claro, sim, nesse caso sim. do benefício Bom, social. Primeiro ele precisa fazer a renúncia, ela precisa fazer a renúncia da pensão por morte lá na prefeitura. Após no caso do Estado, do né? Estado. Após o Estado emitir um documento, uma declaração de que ela não é mais beneficiária, ela agenda pelo telefone 135 ou uma agência do INSS, agenda o serviço de benefício assistencial ao idoso. E aí, após esse agendamento, com a comprovação da sua renda familiar, né? Também tem que ver se ela vai ter direito também a esse benefício, porque tem que ver se a renda familiar não seja maior do que 1/4 do salário mínimo. Não é só a renda dela pessoal. A renda familiar também tem que ser vista. Aí, se for o caso, ela já agenda na própria agência do INSS e no dia do agendamento ela já faz o seu pedido e já sai dali com aquele benefício. Agora, uma curiosidade minha, professor Paulo Bacelar, qual é a vantagem dessa renúncia da pensão para buscar um amparo social? Usando o que a gente tem visto, são pensões desdobradas. Ela divide com a outra companheira ou com a outra esposa do falecido. Então, ela pode dividir também está dividindo com os filhos. Com herdeiros do falecido, né? Então, ela dividindo, ela vai ganhar, por exemplo, se for com a outra companheira, ela pode dividir e receber só metade do salário mínimo. E o benefício da assistência social é de um salário mínimo. Então, às vezes, para ela é mais vantagem por causa disso. José Vanderlei de Souza, bairro Quintino Cunha, tem 60 anos e há 12 anos recebe o auxílio doença. Como o estado de saúde é irreversível, segundo ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se é preciso esperar completar os 65 anos para dar entrada no pedido de aposentadoria ou é necessário entrar na justiça? Você está acompanhando o Metrópole Debate pelo canal 26, a nossa TV Metrópole. Você manda a sua pergunta para os endereços que aparecem na sua tela e na próxima edição do Metrópole Debate nós teremos a resposta sobre a sua dúvida na área previdenciária. A gente volta daqui a pouco com novas perguntas dos nossos telespectadores.